Salve, salve nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente entrar dentro das notícias do Flamengo, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isto, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, depois do empate com sabor de derrota no último sábado diante do Vasco da Gama no Maracanã, o Flamengo já virou a chave e já pensa na Libertadores, mais propriamente na LDU de Quito. O Flamengo treinou ontem, domingo pela manhã, no CT Ninho do Urubu, e na parte da tarde embarcou para Quito, onde chegou por volta das 20 horas, tendo Gonzalo Plata, local lá do Equador, como jogador mais tietado e mais ovacionado pela torcida presente no desembarque do Flamengo. A viagem do Flamengo para Quito, ela tinha algumas expectativas, né? Todas elas relacionadas, todas elas dizendo respeito à lista dos relacionados para a partida, e essas expectativas foram todas dissipadas, como vamos mostrar a partir de agora. Alan e De La Cruz não foram relacionados para enfrentar a LDU por conta de patologias que dificultam suas participações em jogos na altitude. Eles até poderiam jogar. O problema das patologias de Alan e de La Cruz é o depois da partida, são as consequências que vão vir depois da partida. Por isso, estão fora do encontro de amanhã contra a LDU. O jogador lateral esquerdo, Alexandro, que tinha poucas chances de estar em Quito contra a LDU, não se recuperou a tempo do edema na coxa esquerda, portanto, também está fora da partida. Depois de muito tempo, sim, sem estar presente na lista dos relacionados do Flamengo, seja para qualquer jogo, Libertadores ou Campeonato Brasileiro, o zagueiro Cleiton retornou à lista dos relacionados de Felipe Luiz e embarcou para o Equador a fim de enfrentar a LDU. O Flamengo de Felipe Luiz treina hoje, segunda-feira, às 15 horas e 30 minutos, horário de Quito, no estádio Atahualpa, fazendo a sua última atividade em preparação para enfrentar para o encontro de amanhã contra a LDU, lá no Equador. O Flamengo divulgou a sua programação de futebol profissional até amanhã da terça-feira, no dia 22, até a terça-feira, dia 22, data da partida contra a LDU, informando que o Flamengo retornará ao Rio de Janeiro na terça-feira, às 22 horas, horário local, 24 horas, horário do Brasil, devendo chegar ao Rio de Janeiro por volta das 7h30 da manhã. A tendência é que com a partida contra o Corinthians, é no domingo, às 16 horas, pela sexta rodada do Brasileirão, a quarta-feira, depois do jogo da terça, pode ser dado uma folga aos jogadores, com reapresentação sendo marcada para quinta-feira. A informação ainda carece de confirmação pela comunicação do Flamengo. Sobre a LDU, nosso adversário de amanhã, lá no Equador, ele fez sua última partida antes de enfrentar o Flamengo, jogando pelo campeonato equatoriano e vencendo o time do Alcas no sábado por 3-1. Lembrando e só detalhando que o LDU usou um time reserva nesse jogo do último sábado. A expectativa de agora é pelas escolhas de Felipe Luiz sobre as ausências de De La Cruz e também de Alexandro, que não estão relacionados para amanhã enfrentar a LDU. Plata e Ayrton Lucas surgem como prováveis substitutos no treinamento de hoje. Felipe Luiz deve definir o time titular, quem substitui De La Cruz, quem substitui Alexandro.
Com o empate diante do Vasco, o Flamengo terminou a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro com um rendimento superior ao que conseguiu nas últimas 4 edições do Brasileiro, quando ficou longe do título com 3 vitórias e 2 empates. O time sub-15 do Flamengo viajou nesse final de semana com destino à Itália para disputar a Fattory Donna Giulia World Cup Sub-15. A competição reúne algumas das principais equipes do futebol europeu, como Manchester City, PSG, Juventus de Turim, Napoli e muitos outros, né? O cria rubro-negro Vinícius Júnior continua colocando seu nome cada vez mais na história do Real Madrid. O craque, que já decidiu 2 Champions League, agora alcança a marca de 200 vitórias pelo time merengue. O Vinícius Júnior cada vez mais vai botando o nomezinho dele na galeria dos jogadores importantes do Real Madrid. Botafogo da Paraíba e Flamengo, que serão adversários na 3ª fase da Copa do Brasil, tem data e horário marcados para o primeiro jogo dessa fase da Copa do Brasil. Será no dia 1º de maio, feriado nacional, às 20 horas no Estádio Almedão, e terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Video, a mesma transmissão que aconteceu no último sábado entre Vasco e Flamengo. Bom, pela primeira vez, a defesa do atacante Bruno Henrique do Flamengo, seus advogados, se manifestou desde a divulgação do indiciamento da Polícia Federal e das conversas encontradas em celulares apreendidos durante a operação que apura o suposto esquema de apostas. Segundo os advogados do jogador Bruno Henrique, as conversas mencionadas no relatório da Polícia Federal estão fora do contexto original. Bom, meus amigos, com o resultado de empate diante do Vasco da Gama no sábado e a vitória do Palmeiras com um pênalti perdido pelo Fortaleza no último minuto do jogo, o Flamengo fecha a 5ª rodada do Brasileiro na 2ª posição, a 2 pontos da liderança do Palmeiras. Nada perdido ainda, como muitos estão propagando aí. Parece que o mundo se acabou, porque o Flamengo perdeu a primeira colocação para o Palmeiras, está em segundo a 2 pontos só do time líder do Brasileirão, né? Então nós estamos muito vivos ainda na competição, ainda restam 33 rodadas, é muita coisa para acontecer. Então, não procede esse pessimismo exagerado de alguns rubro-negros em relação à participação do Flamengo no Brasileiro. Bom, meus amigos, das 6 edições da Champions League de basquete, Champions League das Américas de basquete, o Flamengo esteve presente em 5 finais. Dessas nós ganhamos 2 e perdemos 3. A segunda que nós ganhamos, que foi no sábado passado contra o Boca Juniors no Maracanãzinho, depois de 2 vices seguidos para Franca e também por Quinza da Argentina, voltamos a conquistar. Então, só para esclarecer, o Flamengo tem 3 títulos sul-americanos de basquete. Porém, de títulos de Champions League das Américas, são apenas 2. Né? O outro título, que formaria a trinca de conquistas sul-americanas, é de 2014, quando o Flamengo ganhou a Liga das Américas, que é um torneio similar à Champions League de hoje, porém não é Champions League. Por isso, o Flamengo tem 3 títulos sul-americanos, só que 2 Champions League das Américas de basquete e 1 Liga das Américas, né? Ainda do basquete de sua conquista, o atual técnico do Flamengo, o argentino Sérgio Hernández, dividiu com o ex-treinador do Flamengo, Gustavinho De Conte, os louros da conquista, atitude muito nobre do atual treinador do Flamengo, o argentino Sérgio Hernández. Por conta da conquista da BCLA, a FIBA divulgou que a fase de grupos da Copa Intercontinental com o Flabasquete acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro. Os primeiros colocados de cada grupo jogam a grande final no dia 21 de setembro. Portanto, o Flamengo sendo oportunizado a chance
do Flamengo brigar e buscar um tricampeonato mundial. Maravilha, né? Ainda sobre basquete, depois de definidos os confrontos dos playoffs do NBB 2024-2025, essa fase da competição irá se iniciar na próxima quarta-feira, dia 22. O Flamengo estreia nessa fase de playoffs jogando na quinta-feira, dia 23, em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, contra o Caxias. Lembrando que o Flamengo tem no seu chaveamento, nessa fase de playoffs da competição, União Corinthians versus Corinthians, Franca versus Pato Basquete e Pinheiros versus Unifacisa. Esse é o chaveamento do Flamengo. Por isso, podemos ter numa eventual semifinal de NBB 24-25, nada mais, nada menos, a mesma semifinal da Champions League de basquete entre Flamengo e Franca. Meus amigos, acontece hoje, segunda-feira, às 15 horas, com transmissão do Sport TV, o prêmio Laureus, o Oscar do esporte, onde teremos a medalhista olímpica brasileira e rubro-negra, Rebeca Andrade, concorrendo na categoria Retorno do Ano. Então vamos ficar aqui na torcida pela Rebeca Andrade para que ela conquiste aí mais esse prêmio para a ginástica artística brasileira, enfim, também para o nosso Mengão. Lamentável, né, pessoal, a atitude do presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, que está se notabilizando por atitudes que estão à margem do seu cargo de presidente. Parece outra pessoa encarnada no antigo comentarista do Sport TV, Pedrinho. Ameaçar e ofender a um profissional do jornalismo, da coluna do Fla, apenas por conta de um simples vídeo gravado do camarote onde estava presente o Pedrinho no jogo do Vasco contra o Flamengo no sábado, beira o ridículo. Total destempero, total despreparo, total falta de postura de um presidente de um clube do tamanho do Vasco da Gama. Caiu a máscara desse new projeto de Eurico Miranda, atual em 2025. Esse Pedrinho parece que quer ser o Eurico Miranda, né? Então, fica aqui nossa repúdia e nosso descontentamento com essa situação sofrida pelo jornalista Pablo, lá do Coluna do Fla, no último sábado no Maracanã. Meus amigos, essas são as notícias do Mengão. Nessa segunda-feira eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.